Salve, salve galera, Denis Bofarin, sejam muito bem-vindos a este canal. Nesta semana vai ter uma série de vídeos muito interessantes, onde eu vou tentar trazer um vídeo por semana. Essa série de vídeos é referente a falsas doutrinas ou mentiras. Mas como assim? Você já deve ter ouvido falar que para sustentar uma mentira, tem que se criar uma outra mentira. Só que chega um ponto em que já não dá mais para sustentar mentira alguma. Então é isso que nós vamos ver nesta série de vídeos desta semana, e eu vou começar falando a respeito do arrebatamento, sobre algumas doutrinas do arrebatamento e mostrar algumas mentiras que na verdade estão ao contrário do que a Bíblia diz. Para começar, vamos ler uma passagem clássica do apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essa passagem causa dúvidas em muitas e muitas pessoas, justamente por causa das fantasias que foram criadas. Mas como assim? Que o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos do 4 ao 7. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, enquanto estivermos neste corpo, estamos ausentes no Senhor. Então estaria o próprio apóstolo Paulo entrando em contradição com ele mesmo lá em Tessalonicenses? Mas olha só um outro versículo onde Pedro ele dá uma outra declaração importante. Lá em 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 e 10. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça, a vós outros destinada. Então olha só, obtendo o fim da vossa fé, a salvação. Ou seja, isto também significa a morte. Quando nós morrermos, então teremos a salvação. Mas espera aí, ainda não está claro, não é? Calma aí. Em 1 Pedro ainda, capítulo 4, versículos 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então olha só, o tempo que nos resta na carne, devemos viver segundo o Espírito, então, para que quando nós morrermos, nosso espírito seja arrebatados para Deus, com Ele nas nuvens, junto com aqueles que já estão salvos com Ele. Mas tem mais uma passagem que testifica isso. Agora em 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 15. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçai-me-ei diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então, quando ele fala que vai deixar este tabernáculo, ele quer dizer o corpo dele. Nosso corpo agora é tabernáculo do Espírito Santo. Então, aquela passagem aos Tessalonicenses que Paulo fala que ele vai ressuscitar os mortos e depois os vivos, os que ficaram, eles serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Então, quer dizer que quando na vinda de Jesus ele vai ressuscitar os mortos, e depois os vivos vão ser arrebatados, mas depois que eles morrerem, o Espírito é arrebatado juntamente com eles nas nuvens. Esse é o significado do arrebatamento. Mas então por que os religiosos, a igreja, criaram então toda essa doutrina, toda essa ficção de arrebatamento em que as pessoas vão subir, Jesus vai vir na nuvem e as pessoas vão ser arrebatadas? Toda essa ficção. Então olha só, vamos entender agora como uma mentira é criada e como ela é sustentada. Então em Marcos capítulo 13, versículos 26 e 27, diz assim:
Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aí nessa passagem fala que o Filho do Homem na sua vinda vai reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da extremidade dos céus. Então olha só, esses escolhidos, os religiosos, eles esquecem as outras partes da escritura e pega essa passagem e diz que esses escolhidos é a igreja. O que não tem respaldo nenhum nas escrituras, não há nada referente a isso. Mas então, quem são esses escolhidos? Bom, esses escolhidos são os apóstolos. E como eu sei que são os apóstolos, os 12 apóstolos? Então, primeiro, vamos ver lá em Lucas capítulo 11, versículo 30. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Aí o Filho do Homem, ele é um sinal para aquela geração que teve Jesus e que Jesus escolheu os apóstolos, só confirmando que o Filho do Homem é um sinal para aquela geração. Olha agora quem são esses escolhidos. Lá em Atos, capítulo 3, versículo 15. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Em Atos 10, versículo 39. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. Então olha só, os apóstolos, Jesus escolheu eles para testemunha daquilo que iria acontecer com Jesus e da sua ressurreição. Vamos para Lucas 6, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então olha só, Jesus escolheu os 12 discípulos e deu o nome de apóstolos, e eles seriam testemunhas da morte e ressurreição de Cristo. Tudo isso para quê? Para que eles julgassem aquela geração, as 12 tribos, porque a vinda do Senhor é para julgar as 12 tribos. E esses escolhidos são os 12 apóstolos, no qual na vinda do Senhor reuniu os 12 apóstolos para julgar as 12 tribos. É esse o significado desse versículo. Mas não é a única passagem em que se é criada uma mentira para sustentar as outras. Uma outra mentira que sustenta essa doutrina do arrebatamento que os religiosos criaram está lá em Mateus, capítulo 24, versículos do 39 ao 41. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Então, esse fato de um ser tomado e o outro tirado, eles associam também com aquela passagem em que Paulo fala sobre o arrebatamento. Só que aí não está especificando nada sobre o arrebatamento. Essa passagem, na verdade, era um costume dos reis daquela época. Roma, quando aconteceu isso, pegava alguns para levar para cativeiro como escravos e deixavam a outra pessoa, que era para ela continuar a viver e pagar os impostos. Então era nesse sentido que um era tomado e o outro levado. Mas como eu sei disso? É porque em Mateus capítulo 24 não há tantos detalhes sobre esta questão. Só que o mesmo capítulo 24 de Mateus também é de Marcos capítulo 13 e de Lucas capítulo 21. E em Lucas no capítulo 21 nós temos algumas evidências e mais detalhes a respeito disso, em que nós vamos entender perfeitamente ali. Só que antes de ler Lucas para desmistificar esse fato, vamos também falar de um outro fato que está também ali nessa passagem de Lucas e que também é uma outra mentira ensinada sobre o arrebatamento, que muitos dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Tudo por causa de uma pequena passagem fora de contexto, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10.
Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Quando Paulo fala nesta passagem que não nos destinou para a ira, quando Deus não destinou eles para a ira, aquele pessoal daquela época, seria a ira que ele viria trazer contra Israel, contra os judeus. E isso também está escrito no capítulo 21 de Lucas, que nós já vamos ler e desmistificar tanto a outra doutrina que um será tomado e o outro deixado, quanto essa sobre que Deus não destinou eles para a ira. Olha que interessante. Então vamos ver lá em Lucas capítulo 21, versículos do 20 ao 24. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então ali vimos que seria uma vingança e eles cairiam na ira, seriam dias de ira para eles, para Israel, para os judeus, mas só para os judeus. Paulo, quando ele fala que aquela ira não estava sobre eles, são aqueles que creram em Cristo, porque eles foram salvos, porque eles reconheceram todos aqueles sinais que foram ditos a eles e eles fugiram para os montes. E isso, inclusive, existe até relatos históricos comprovando que os cristãos naquela época, no ano 70, quando o general Tito invadiu Jerusalém e derrubou o templo, deixando apenas um único muro de pé, que hoje é o Muro das Lamentações, os cristãos eles escaparam porque eles reconheceram esses sinais. O motivo dessa ira ter caído sobre eles, sobre os judeus, aqueles que rejeitaram Jesus e que mataram ele, está lá em Lucas capítulo 11, versículos do 49 ao 51. Por isto também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns eles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então essas passagens são muito mais que claras. Paulo ele não estava falando que a igreja iria ser arrebatada, mas os vivos, os que ficarem depois da vinda do Senhor iriam ser arrebatados. Ou seja, na vinda do Senhor primeiro iria ressuscitar os mortos e depois quem ficasse vivo, quem recebesse o Espírito Santo, quando morrer, porque o pecado foi condenado na carne e enquanto nós estivermos na carne, nós estamos separados de Deus. Mas quando esse corpo morrer, chegar ao fim, quando a nossa fé chegar ao fim, então ele volta ao pó e o nosso espírito é arrebatado para Deus juntamente com eles nos aires, nas alturas. E se você pesquisar na própria Bíblia, em aplicativo de celular mesmo, tem uma parte onde é uma pesquisa. Se você colocar arrebatado, arrebatamento, se você pesquisar sobre arrebatamento, vai ver que em nenhuma passagem das Escrituras, em nenhuma, o arrebatamento quer dizer que as pessoas serão arrebatadas, elas sumirão da terra e aparecerão no céu. Não é nada disso. O arrebatamento, na verdade, o significado de arrebatamento é tirar de um lugar e colocado em outro. E todas as vezes que é citado arrebatamento sobre de alguém que estava aqui e foi para o céu, sempre é do Espírito. Inclusive, o próprio João, quando ele teve a visão de Apocalipse, o Espírito dele foi arrebatado para o céu, e não o corpo. O corpo não vai ser arrebatado para o céu. Então, essas doutrinas que eles criam sobre o arrebatamento e eles mesmos não conseguem entrar em algum conceito, é porque uma mentira tem que ser sustentada por outra e chega um ponto que não dá mais para sustentar mentira
mentira alguma. A verdade então revela tudo. E o que eles querem então é trazer os seus sonhos, as suas fantasias, porque essas doutrinas beiram a fantasias, quase chegam a beirar a insanidade, de coisas que jamais vai acontecer, de ficção científicas, verdadeiras obras de Hollywood, de cinema, de coisas que a Bíblia nem sequer dá respaldo para que aconteça. Esse vídeo então deixou bem claro que não existe arrebatamento antes da tribulação, depois da tribulação, pós-tribulação, não existe nada dessas doutrinas de arrebatamento. A Bíblia nem sequer cita que a igreja vai ser arrebatada. Foram eles que criaram, pegando versículos isolados e misturando com outros versículos isolados, então colocando uma fantasia na cabeça das pessoas, e dessa maneira, com esse versículo isolado estando na Bíblia, a pessoa acha que realmente aquilo vai acontecer, mas não é bem daquela maneira. É preciso estudar o contexto, o que o autor da carta ou do livro quis dizer na época, para que cultura ele quis dizer, qual foi a figura de linguagem que ele estava usando para transmitir a sua mensagem. Portanto, eles retiram versículos isolados e criam uma outra história e tem que inventar mentiras para sustentar a mentira anterior. Mas chega a um ponto que não tem como mais sustentar a mentira, porque a verdade é revelada. Então, olha só, não existe esse arrebatamento que os religiosos criaram. Isso é uma fantasia, isso é uma ilusão. Então, galera, neste vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.